bom dia, Hare Krishna. Vamos à leitura do Srimad Bhagavatam. Terceiro canto, capítulo 1. Perguntas de Vidura. Verso 38 e 37.
Hare Krishna. Vamos nessa. Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswat Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer reverências respeitosas à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano mais elevado, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos à leitura do Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista. O som está um pouco baixo. Ué? É mesmo? Então vou aumentar o volume da caixa. Ok. Então vamos lá. Então, o Srimad Bhagavatam é o terceiro canto, Perguntas de Vidura. Primeiro capítulo, né? Perguntas de Vidura. Olha que interessante, hein? Né? A live, né? Ela já está no terceiro canto, de forma ininterrupta. Então, é um trabalho, assim, um trabalho que está sendo feito, né? segundo as instruções do Srimad Bhagavatam, a Haituki Apraterhatá, de forma desinteressada e ininterrupta. Serviço devocional puro. Então vamos lá. Kaisti Yashodha Ratha Yukapanam Gandiva Dhamvo Paratariraste Alakshito Yap Charakuto Budho Maya Kirato Girishastu Tosha. Kaisti, ser. Yashatha, famoso. Ratha,
Yudhapanam, entre os grandes guerreiros de quadriga. Gandiva, Gandiva, Dhanwa, arco. Uparata-arihi, aquele que subjuga o inimigo. Aste, está indo bem. Alakshitaha, sem ser identificado. Kyat, cujo. Charakutta, Gudhaha, sendo coberto por flechas. Flechas, não é sânscrito, flechas. Sânscrito não tem vogal aberta, né? Seria flechas. Maya Kirataha, caçador falso. Girishaha, senhor Shiva. Tutosha, ficou satisfeito. Tutosha, um dos nomes de Shiva é Ashutosha, né? Aquele que é facilmente satisfeito, mas também é facilmente aborrecido. Shiva, Ashutosha. Tradução. Dize-me, por favor, se Arjuna, cujo arco chama-se Gandiva e que é sempre famoso entre os guerreiros de quadriga por subjugar seus inimigos, está indo bem. Uma vez ele satisfez o senhor Shiva, cobrindo-o de flechas, quando Shiva apareceu como um falso caçador, não identificado. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O senhor Shiva pôs à prova a força de Arjuna, provocando uma luta com ele por causa de um javali caçado. Ele desafiou Arjuna disfarçado de um caçador. E Arjuna cobriu-o de flechas até que o senhor Shiva ficou satisfeito com a luta de Arjuna. Ele ofertou a Arjuna a arma Pashupati e abençoou-o. Nesta passagem, Vidura perguntou como estava passando o grande guerreiro. Muito interessante, tá? Muito interessante aqui alguns aspectos da cultura védica, né, sendo revelado aqui nesse trecho, nessas palavras, né, muitos aspectos estão sendo revelados. Muito interessante, porque assim, os trechos do Srimad Bhagavatam, né, eles vão revelando aspectos da cultura védica. Né? Então, se nós prestamos atenção, nós vamos perceber, nós vamos começar a entender a dinâmica da sociedade, da cultura védica, como que é, né, a cultura desta sociedade védica, né, em detalhes, em aspectos. Então aqui é mais um desses versos que está revelando, né, assim, e qual aspecto nós podemos aqui começar a entender, a perceber, né, da dinâmica da sociedade, da cultura védica.
o comportamento dos kshatriyas, tá? Então, que não eram assim guerreiros comuns, né? Tinha a, eram guerreiros que se guiavam por códigos cavalheirescos, códigos de honras, né? E eles é, tratavam-se mutuamente, como heróis, tá? Então, o que é um herói? Um herói é um guerreiro do bem, um guerreiro que tem que se guia por princípios nobres, cavalheirescos. É um herói porque ele está sempre protegendo, né? Protegendo quem? Protegendo as mulheres, os idosos, as crianças e os homens comuns, os homens indefesos, tá? Então, outro código dos guerreiros é que eles, dos guerreiros kshatriyas, nós estamos falando guerreiros kshatriyas, nós estamos falando de cultura védica, tá? Então nós estamos aqui observando detalhes que estão sendo revelados nesses trechos do Srimad Bhagavatam, tá? Que revelam a dinâmica dessa sociedade, como que, tá? Assim, como que algumas categorias se baseiam. Então, os seus princípios, códigos, regras, né? Mas o que está sendo mostrado aqui nesse verso? Que quando o seu Shiva, né, Arjuna, ele saiu, eles estavam no exílio, os Pandavas estavam no exílio. Então, não só os Pandavas, mas sua mãe, a rainha Kunti e a princesa Draupadi. Draupadi, além de princesa, o seu nascimento foi um nascimento incomum, porque foi um nascimento divino. Ela nasceu de um Agnihotra, ela nasceu das chamas do Agnihotra, tá? Então, ela foi gerada, tá, por Agni. Ela veio ao mundo através de Agni, o deus do fogo, né? Agni Deva. Então, Agni, fogo, Deva, Deus do fogo. Assim foi o nascimento de Draupadi. Então, é uma deusa. Tá? Ela não só é uma princesa, é uma deusa. E então eles estavam exilados. Não, os 5 Pandavas, a rainha Kunti, a princesa Draupadi, estavam no exílio, desprovidos de seu reino. Então, os Pandavas, a rainha Kunti, a princesa Draupadi, eles ficaram muitos anos desprovidos de exercerem a atividade real, né? De ocuparem o seu espaço dentro, né, dentro da pirâmide da sociedade. Então, eles ficaram muito tempo assim, exilados, né, desprovidos, proibidos de exercerem a função real como kshatriyas. Imagina, com sangue de kshatriya, de guerreiros, eles precisavam atuar dentro de sua natureza, como kshatriya, como guerreiros. E essa categoria kshatriya,
ela ela tá assim, ela é determinada pela Rajaguna, né? Então é produto de Rajaguna. Então muita rádia, paixão, né? Então eles precisam ocupar essa energia, embora devotos, né? Eles ocupavam, eles direcionavam essa energia rajásica, essa energia, essa natureza de kshatriya, a serviço de Krishna, a serviço do Dharma, a serviço do Dharma. Então, como eles estavam exilados e como kshatriyas, eles precisavam se ocupar dentro de sua natureza. Então, o que eles faziam? Eles caçavam. E, eventualmente, havia confrontos na floresta. Até mesmo com os Pandavas, eles tiveram confrontos, enfrentamentos, até mesmo com Gandharvas, né? Guerreiros Gandharvas. Imagina, guerreiros de que se situam, né, em dimensões superiores, que são dotados de poderes sobrenaturais. Ainda assim, os Pandavas tiveram um confronto com Gandharvas e o Gandharva pediu, pelo amor de Deus, né? Num dado momento, ele se manifestou assim: Arjuna, eu esqueci o nome dele agora. Arjuna, sou eu, seu amigo. Porque quando Arjuna ele esteve no planeta de Indra, seu próprio pai, né? E lá foi tratado como filho de Indra, né? Como um príncipe filho de Indra. Né? Então Indra ele dotou Arjuna também com algumas capacidades divinas, alguns recursos, ferramentas divinas, armas divinas, né? Enfim, inclusive Arjuna até aprendeu a dançar, ele aprendeu a arte da dança, e que Indra falou, ele aprendeu a arte da dança, né, junto com uma maldição, porque ele rejeitou, né, deitar-se com um Apsara que se atraiu a Arjuna. Né? Então a Arjuna, como ela se parecia com a rainha Kunti, então ele olhou para ela assim, ele viu a sua própria mãe, né? Porque a aparência da Apsara era semelhante da rainha Kunti. Então ele se dirigiu, ela foi até o quarto de Arjuna, olha só, tá? Querendo se unir a Arjuna. Quando ele olhou para ela, ele viu o rosto da mãe dele, a rainha Kunti. Então ele se dirigiu a ela como mãe, e aquilo ali não prestou, né? Ela ficou completamente perturbada por ele ter chamado ela de mãe, que ela foi ali para se unir a ele. Aí ela amaldiçoou ele, né? De que em um dado momento ele se tornaria um eunuco. Mas, por ele ter aprendido a arte da dança nos planetas, na morada de Indra, né? Então, essa maldição ia ser útil, né? Ia, assim, ser um ponto de vantagem para os Pandavas, porque os Pandavas estavam sempre envoltos de conflitos, de enfrentamento, não? Política, né? Política é isso. Rádia.
disputa, poder, inveja, cobiça política. Enfim, então, e assim, Arjuna, né, ele, ele conheceu esse Gandharva, é, Titraratra, acho que é Titraratra, acho que é Titraratra o nome desse Gandharva, né? Conheceu esse Gandharva, ali eles tiveram um treinamento marcial, tá? Eles foram amigos, tiveram treinamento. E aí, nesse confronto aqui na Terra, quando eles estavam exilados na floresta, já estavam ali, Arjuna estava exterminando os Gandharvas, olha só, Arjuna, tá? Exterminando os Gandharvas, que são guerreiros divinos, guerreiros dotados de siddhis, poderes sobrenaturais. Arjuna estava eliminando, exterminando eles. Aí o chefe dos Gandharvas ficou desesperado. Aí, Arjuna, sou eu, Arjuna, seu amigo, né? Titrarata, acho que é Titrarata. Aí Arjuna, reconheceu ele, né? Pô, desculpa, né? Pediu desculpa, porque os kshatriyas, eles são cavalheiros, eles são heróis, eles são nobres, né? Então, e Arjuna, e os Pandavas no exílio, eles precisavam se ocupar segundo sua natureza, como guerreiros. Então eles estavam sempre ou caçando ou num confronto com Gandharvas, como aconteceu com Bhima, né? Bhima, ele trucidou um Rakshasa. Poxa, o Rakshasa é uma espécie de Asura, um demônio muito poderoso, tanto fisicamente quanto poderes sobrenaturais, né? Como poderes sobrenaturais, né? São ilusionistas, né? Eles têm muita força física também, o Rakshasa, né? É um Asura, é um demônio. E Bhima trucidou, né? Trucidou. Então eles estavam sempre ocupados, né? Em atividades de kshatriya, mesmo na floresta, né? Bhima arrancava árvores, né, para exercitar os músculos, né? Arrancava árvores. Bhima tinha a força de 100 mil elefantes, carregava todos eles, né, os 4 Pandavas, mais a Rainha Kunti e mais Draupadi, quando necessário. Bhima carregava todos eles na floresta. Às vezes tinha, né, situações assim, né, de tão forte e grande, a estrutura de Bhima era enorme. Enfim, então Arjuna estava sempre, além de, como parte do exercício marcial, né, para ocupando a sua natureza de kshatriya, ele, além de estar caçando, se confrontando, né, com algum adversário, ele também buscava armas divinas, né? E então, e numa dessas situações, ele estava buscando armas, né? Ele estava numa região dos Himalaias, que é uma região, né, que ela faz assim fronteira com as dimensões superiores, né, entre Ruloka, né, e Ruvaloka. Então ele estava caçando. Aí ele flechou um javali. Quando ele foi pegar o javali tinha 2 flechas, mas ele só lançou uma flecha, né? Quando ele pegou o javali, um caçador também colocou a sua mão, pegou. E aí o caçador falou, essa caça foi eu que flechei ele.
Aí Arjuna, não, fui eu que flechei. O caçador, não, eu flechei primeiro, então essa caça é minha. Aí, dois guerreiros, dois kshatriyas, né? E aí eles se prepararam para um confronto. Né? E aí Arjuna cobriu o caçador de flechas. Mas não é que foi assim, ele cobriu, não, eles tiveram ali um confronto, né? Porque o caçador era o próprio Shiva, né? Então eram dois guerreiros espetaculares, né? Então a luta em si, né, era assim um espetáculo, né? Porque um outro aspecto, né, que é revelado nos textos do Srimad Bhagavatam e do Mahabharata é que os kshatriyas, quanto mais habilidosos, eles, quando eles eram golpeados pelo adversário, eles parabenizavam o adversário. Olha só. Olha, olha, né, as peculiaridades. Ele parabenizava o adversário por ter sido golpeado de forma espetacular. Isso aconteceu também com Bhima e Jarasandha, que ficaram não sei quantas semanas, né? Ficaram semanas se confrontando e eles davam gargalhada e eles parabenizavam um ou outro, eles se parabenizavam mutuamente pelos golpes que eles recebiam do outro. Tá? Jarasandha e Bhima, eles davam gargalhada assim. Tem esse contexto, né, esse recorte, né, na relação, na conduta, no código de conduta, de honra, do cavalheirismo, do heroísmo, nos kshatriyas. Isso é cultura védica, né? São peculiaridades da cultura védica, né? Que assim não eram guerreiros que matavam inocentes, tá? Como as guerras assim, na idade, não só na Idade Média, né, mas nós temos registros históricos, né, em que jogavam sal na terra para esterilizar, né, a plantação, né, para criar fome para o outro. Não, aí não só prejudicava os soldados, como também prejudicava a população inocente, né? Ou seja, os civis. Então, é uma guerra covarde, né, que nós temos em Kali, na história das guerras de Kali Yuga. Covarde. Né? Campo de concentração, matam crianças, mulheres, idosos, civis inocentes. Então, a cultura védica, os guerreiros, eles eram nobres, eles eram heróis e não covardes. Olha só. Heróis, não covardes, eram cavalheiros. Né? Então, então aqui, o fato de Shiva ficar satisfeito por ser coberto de flechas por Arjuna, ele ficou satisfeito. Ele não ficou com raiva. Ele não ficou com raiva por ter sido insultado, né, por um humano. Ele, né, o Mahadeva, imagina, né, Mahadeva, né, o grande Deva, Shiva, né, Shiva, assim, ele é invicto dentro do universo material. Nenhum semideus, né, é páreo para Shiva, né? Assim, ele é invicto em batalhas, em confrontos, né, com os guerreiros dentro desse universo. Guerreiros semideuses, né? Guerreiros semideuses, seres dotados de poderes
seu Shiva, ele é invicto, ele é o Mahadeva. Então, mas ele não ficou furioso, ele não se sentiu ofendido por ter sido coberto de flechas por um humano, Arjuna. Tá? Então, vejam só, ele ficou satisfeito. Mas por que ele ficou satisfeito? Porque Arjuna, tá? De todos os guerreiros da Terra, Arjuna, ele era o número 1. Arjuna era invicto. Não tinha páreo para Arjuna. Arjuna era um guerreiro que dominava todos os tipos de armas, né? E também o combate de mãos vazias, né? Que é o significado de karatê, né? Mãos vazias. Então, no combate corpo a corpo, né? Punho a punho, mãos vazias, e combate com armas, Arjuna, ele dominou. Ele era o guerreiro número 1. Então, o Senhor Shiva ficou satisfeito. Por quê? Porque Arjuna, né, era um guerreiro digno de ser apreciado. Então, isso é cultura védica. Os kshatriyas, eles tinham, né, esse comportamento, né, eles tinham essa conduta de, mesmo num combate assim mortal, como foi o caso de Bhima e de Jarasandha, né, que foi um combate mortal, que no final, após semanas de combate, ali, como se diz, com um equilíbrio de força mantido, né, Bhima tinha a força de 100 mil elefantes. Jarasandha tinha a força de 100 mil elefantes. Né? E ambos, né, estavam, eles escolheram, eles elegeram a massa para o combate. Então não tinha um outro tipo de arma não, era massa. Até que depois de semanas, as massas de ambos foram destruídas, batendo em seus corpos. E aí foi punho a punho. Tá? A massa foi destruída, depois foi um punho. E aí eles arrancavam árvores, né? E vinham com árvores, né? E quebrava a árvore no corpo do outro, uma coisa assim, inconcebível. Tirar a árvore do chão, inconcebível, né? E Jarasandha era um asura, ou seja, né? Era era assim, de natureza demoníaca, né? Mas Jarasandha, ele era Vipratiti, ou seja, o líder dos Asuras. Né? Foi ele que estrategou a invasão no planeta Terra, né, como insurgentes, para desenvolver uma base, um quartel-general, para se fortalecerem, para dominar o universo. Porque a batalha de Kurukshetra, ela assim, ela se desenrolou, né? Ela se desenrolou em três instâncias, 3 níveis. Né? No nível terrestre, no nível cósmico e no nível transcendental espiritual. 3 níveis. Batalha de Kurukshetra. Né? Então, no nível cósmico, os Asuras, eles queriam assumir o mecanismo do universo, ou seja, o Dharma. Então, Vipratiti, que era o líder, o general líder dos Asuras, que estrategou um plano para enfraquecer e matar Vishnu. Né? Eles nasceriam na Terra e, sem ferir o Dharma, sem
me fala, violar o Dharma, né, eles tomariam o poder, o mecanismo do universo. Como? Né? Eles nasceriam nas principais dinastias, inclusive, né, na principal dinastia, Kuru. Vipratiti nasceu na dinastia Kuru. Não, perdão. Vipratiti nasceu na dinastia de Chedi, né, do imperador Vasu. E peraí, né, que era de Jarasandha. Então, e que na época Vasu era o imperador. A dinastia principal era de Chedi. E Vasu era o imperador. E Vipratiti nasceu ali, né, como filho de... Esqueci o nome dele. Que é filho de Vasu, né? Esqueci. Kaliuga. Então, e eles nascendo nas principais dinastias, eles assumiriam a administração do planeta, né, sem ferir o Dharma. Então, eles já estavam nas posições de liderança. Eles já estavam, os Asuras já estavam na posição de liderança. Né? Assim como Duryodhana. Duryodhana era o principal general de Vipratiti. Né? Eita, hoje é o dia. Não estou lembrando o nome do Asura. Né? Duryodhana era o principal, né, general de Vipratiti. Né? Kalanemi, Duryodhana, Kalanemi, que atacou Vishnu, né, na batalha, no confronto dos Devas e os Asuras. Né? Kalanemi, quando Vishnu apareceu, imediatamente Kalanemi atacou Vishnu. Então, Kalanemi, ele é reconhecido como um demônio, né, de uma ira incontrolável. E esse é o Kansa. Falei Duryodhana? Não, é Kansa. É Kansa. Que também nasceu, né, em uma das principais dinastias. Vrishna, dos Yados, né, rei Suracena, enfim. Então isso é de Jarasandha. Jarasandha é poderosíssimo. No final, claro, né, como Krishna e Arjuna estavam ali presenciando aquela batalha, aquele confronto de Bhima com Jarasandha, Krishna deu a dica, né, porque Jarasandha, né, Sanda, união, Jara, unido por Jara. Então a bruxa, que é uma Asura, que também nasceu como parte do plano da invasão dos Asuras aqui no planeta Terra, para poder garantir o nascimento de Jarasandha, tá? Que quando Jarasandha estava ainda no ventre de sua mãe, né, Indra lançou um raio e aí cortou o embrião, né, rachou, cortou o embrião no meio. E aí ele foi descartado, né? Porque ele foi descartado na floresta. E Jarasandha, ela desceu como parte do plano dos Asuras, justamente para garantir o nascimento de Jarasandha. Aí ela foi lá e uniu o corpo e levou de volta. E ela foi reconhecida como uma... Né, imagina, aí o cidadão, era o príncipe que tinha nascido, não? O príncipe, futuro herdeiro. Aí os cidadãos, o povo ovacionou Jara. Né? Ela foi reconhecida como uma heroína, uma demônia. Né? Então, por isso Jarasandha, né? O corpo de Jarasandha foi unido por Jara. E foi unido assim, verticalmente. E Krishna fez um sinal para Bhima, né? Pegou um graveto e quebrou o graveto, né, no meio. Aí Jarasandha, então, Bhima derrubou Jarasandha, pegou as suas duas pernas e blum,
rasgou ele no meio. Então, é isso, né? Assim, é a vida dos kshatriyas, né? E política é um ambiente de conflito, é um ambiente de conflito constante, de traição, né? De cobiça, né? Poder, né? O poder corrompe. Tá? Na cultura védica nós tínhamos os rajarsis, os reis santos, os reis que eles representavam o Dharma, como é o caso de Yudhishthira, né? Aqui, Vidura, né? Ele está assim reportando, né? Os personagens da dinastia Kuru, né? Como está Yudhishthira, Arjuna, né? Então ele está assim, querendo saber como que eles estão, né? Essas grandes almas. E Yudhishthira, ele é um Rajarshi, né? Um rei santo. Então, apesar de Kshatriya, né? Porque rei, monarca, os reis, os monarcas, né? Até mesmo na Idade Média, né? Até mesmo na Idade Média, ainda tinha esse enquadramento, né, do monarca ter uma educação, juntamente com sua educação nobre, né, uma educação, a educação política inclui, né, estratégia de guerra, inclui combate, artes marciais. Então eles eram guerreiros. Né? Então isso é ainda vestígios, ainda é uma repercussão da cultura védica. Né? Nós vemos que nós temos aí registro na história, né? Os monarcas, os reis, eles eram guerreiros, eles estavam na frente do campo de batalha, não é como agora, que é uma piada completa, né? Assim, que são um bando de covardes, né? De eunucos, né? Que ficam atrás de escrivaninhas, de gabinetes, né? E os soldados menores, os subordinados, é que vão para as batalhas. Né? Hoje em dia, né? Assim, os assim chamados, né, militares, né? Um bando de eunucos, covardes, né? Calças frouxas. Então, é isso. Vou continuar aqui o último verso, esse é o verso 37. Eu li o verso 37? Eu acho que eu não li o verso 37, eu li o verso 38, eu troquei. Agora é o verso 37. Dize-me, por favor, se o inconquistável Bhima, que é como uma cobra, já lançou sua ira há muito reprimida sobre os pescadores. O campo de batalha não podia sequer tolerar o admirável desempenho de sua massa quando ele impunha o pé no caminho. Significado sua divina graça da Prabhupada. Vidura conhecia a força de Bhima. Sempre que Bhima estava no campo de batalha, seus passos pelo caminho e o admirável desempenho de sua massa eram insuportáveis para o inimigo. O poderoso Bhima não tomou providências contra os filhos de Dhritarashtra por muito tempo. Quer dizer, durante muito tempo, imagina, um kshatriya ser insultado como parte do código do kshatriya, imediatamente ele revida. O kshatriya, isso é parte do código de kshatriya. Quando insultado, imediatamente ele revida. Não tem esse negócio de levar para casa, de dar outra face. Um kshatriya não tem isso não. Ele revida imediatamente.
que Kshatriya não leva insulto para casa, não leva desaforo para casa. Né? Não tem esse negócio de dar a outra face. Ele imediatamente ele revida com a mesma moeda. Isso é Kshatriya, e é a parte do código. Assim, está dentro do Kshatriya Dharma. Entretanto, os Pandavas, que eram todos Kshatriyas, né, eles levaram muitos desaforos e toleraram. Imagina, Bhima, né, que era o mais assim impetuoso, tolerou. Contra sua vontade, é claro, mas tolerou, né? Reprimiu todos os desaforos, todas as ofensas que eles receberam, né? Inclusive contra Draupadi, que na cultura védica, tocar o cabelo, tocar uma mulher, já é uma ofensa grave. Tocar no cabelo dela, a ofensa agravou. E tocar no cabelo da mulher e desfazer o seu penteado, agravou a ofensa. Tocou no cabelo, desfez o penteado e tirou a joia, isso é ofensa máxima. Pena capital. Hã? Eles toleraram. Bhima tolerou. Contra a sua vontade? Tolerou. Por quê? Porque eles toleraram. Porque é parte do plano de Krishna. Tá? Ia ter o momento exato. Tolerou. Então, por isso que aqui está, né? Bhima está falando essas coisas. O poderoso Vidura está falando essas coisas. O poderoso Bhima não tomou providências contra os filhos de Dhritarashtra por muito tempo. A pergunta de Vidura era se ele já tinha libertado sua ira. Né? Porque ele estava com a ira reprimida, que era como a ira de uma cobra que está sofrendo. Quando uma cobra quando uma cobra solta o seu veneno, depois de uma ira há muito reprimida, sua vítima não pode sobreviver. E foi o que aconteceu, né? Quando, no momento oportuno, que é a guerra de Kurukshetra, nós estamos falando da guerra, né, da batalha de Kurukshetra, Bhima pôde finalmente liberar, né, sua ira há muitos anos reprimida. Tá? E qual foi o resultado? Não sobrou ninguém. Sobrou ninguém. Só os Pandavas. Né? Claro, do lado do Duryodhana ficou Ashwatthama, mas que depois foi devidamente punido. Kritavarma e o outro, não vou lembrar agora, não sei se alguém aqui, teve mais o outro, Kritavarma e Kripavarma e o outro não me lembro agora. Teve um outro, não lembro agora, né? Então, do lado de Duryodhana, só 3 que sobraram, né? Mas que por fim foram mortos. Só ficou Ashwatthama. É dito que o Ashwatthama, entre as 7 personalidades, está aqui, entre as 7 personalidades que vão ficar até o final de Kali Yuga, existem 7 personalidades que vão ficar até o final de Kali Yuga. Entre essas 7, Ashwatthama é um deles, mole? Vai entender. Pois é. Ashwatthama é um deles. Né? Ele vai ficar até o final de Kali Yuga. Deixa eu ver se eu acho aqui as 7 personalidades que vão ficar. Eles não são muito famosos, alguns não são muito famosos, não.
Pelo menos para mim, né? Alguns são, outros não. Eu não vou conseguir achar em tempo hábil aqui. Mas é interessante, que eu nem sabia que tinha isso, né? 7 personalidades que vão ficar até o final de Kali Yuga. E dentre esses 7, Ashwatthama é um deles, né? Então, quer dizer, no final, no momento oportuno, Bhima, ele pôde liberar, né, a sua ira há muito tempo reprimida. Né? Imagina, para um kshatriya, né, assim, quer dizer, eles realmente, os Pandavas, são yogis, porque para poder tolerar, foram muitos anos, né, muitos anos. Quer dizer, são pessoas que têm o controle dos sentidos. Né? Porque para um kshatriya, e como parte do código de kshatriya, o kshatriya ele não deve levar desaforo para casa. Muito menos da outra face. Isso não existe, né? Dentro dos códigos de honra dos kshatriyas. Kshatriya tem sangue de Raj, né? Sangue de guerreiro. Então é complicado, assim, levar desaforo. Né? Ah, tá aqui. Aqui, ó. Bom, não estou conseguindo achar. Então, eu vou ficar por aqui. Qualquer pergunta, comentários, né? E vou fechar essa live. Então aqui, ó, as personalidades que vão ficar até o final de Kali Yuga. Né? Chiranjeevi, Vyasadeva, Parashurama, Hanuman, Markandeya Rishi, Kripacharya, ou seja, então Kripacharya não foi morto na batalha de Kurukshetra, tá vendo aí? Kripacharya também, né, foi um dos poucos sobreviventes, Kripacharya, né, que estava lutando do lado de Duryodhana. Vibhishana, olha só, né, que era irmão de Ravana e que se rendeu a Soramachandra, né, que se tornou então abençoado, né? Vibhishana, irmão de Ravana, também vai ficar até o final de Kali Yuga. Ashwatthama, olha aí, ó. Ashwatthama, ninguém merece, né? Ashwatthama, Mahabali, são as 8, são 8, são 7. São as 8 personalidades que ficam até o fim de Kali Yuga. Então é isso. Kripacharya, então, não foi morto. Só sobraram 3, né? O outro eu não consigo me lembrar agora. Se alguém souber, coloca aqui. Então está aqui Marcelo Magalhães perguntando: como podemos ser bravos guerreiros nessa guerra de Kali Yuga? Olha, quem se mantém dentro do processo de Bhakti Yoga, seguindo 4 princípios, cantando 16 voltas
e seguindo, cumprindo, seguindo as instruções do seu mestre espiritual na missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, é um grande guerreiro. Porque, meu amigo, olha, eu comecei a minha vida espiritual com 20 anos. Eu estou com 62 anos. Olha, muita gente desistiu. É assim, é triste, é lamentável. Muitos amigos desistiram. Né? Então não é fácil. Então não é, sabe, assim, é para guerreiro. Tem que ser guerreiro. Tem que ser guerreiro. Né? Você rejeitar, né, os 4 princípios que é a vida material, que compõe, que é a base da vida material, que é se intoxicar, sexo ilícito, jogos de azar e comer carne. Você rejeitar isso, você é um guerreiro. Cantar 16 voltas é um guerreiro, todos os dias é um guerreiro. E ainda assim, compartilhar esse conhecimento que ninguém quer ouvir, você é um guerreiro. Mataji Sundarang, Prabhu, como podemos encarar e trazer para nós hoje, em nossa meditação, todos estes passatempos que, à primeira vista, nos passa tanta violência? Como podemos extrair uma lição para a nossa vida devocional? Pois uma das virtudes do devoto deve ser a rinça. Olha, eu vou fazer como a Charadeva costuma fazer, né? Às vezes, principalmente por e-mail, né? Quando eu mando e-mail para a Charadeva, eu mando e-mail assim, faço uma pergunta assim, altamente filosófica, assim, né? Aí eu penso que a Charadeva vai se responder com um parágrafo, né? Aí ele põe lá 2, 3 linhas, sempre assim. Mas, e eu entendo tudo. Nessas 2 linhas, 3 linhas, vem toda a informação que eu preciso. Então, veja só, né? Eu vou fazer o mesmo com essa pergunta da Mataji Sundarang. Né? É muito simples. Eu também já tive... Eu parei para pensar nisso. Falei, meu Deus. Até essa semana mesmo, parei para pensar de novo. Eu falei, meu Deus, né? Poxa, é tanto contratempo, né, com os devotos puros de Krishna. Né? A rainha Kunti passou o maior perrengue, uma rainha que na maior parte do tempo não pôde exercer, né, a ocupação de uma rainha. Assim os Pandavas, né, imagina, foram privados de um reino. Imagina um príncipe, um rei de Yudhishthira, privado de um reino. Pois isso é assim, assim, é o máximo do infortúnio, né? Um rei não poder exercer a função de um rei. Passaram, e devotos puros. Prabhupada, Prabhupada passou um maior perrengue. Poxa, Prabhupada mandou carta para todas as autoridades da Índia e não teve nenhuma correspondência. Só uma pessoa que respondeu, mas só elogiou, não apoiou. Prabhupada, ele mandou cartas pedindo apoio, né, na posição de um representante da cultura da Índia para o Ocidente, né? Foi nessas condições, não, na condição de um representante do Dharma, tá? Da cultura da Índia, do hinduísmo para o Ocidente, foi nesses termos. Ele, para as autoridades da Índia, ele não teve apoio. Tá? E quando ele recebeu um apoio, né, de Sumati Morardi com o cargueiro, ele teve 2 ataques cardíacos no oceano durante a travessia. E quando ele chega em Boston, ele pega uma nevasca. Pelo amor de Deus,
né? E quando dividia o apartamento com o David, que tomava LSD, mas ao mesmo tempo estava, né, assim, Prabhupada estava treinando ele, estava treinando o David, né, para ser consciente de Krishna. Mas David, aí Marcelo, ó, David, né, não foi um guerreiro, ele desistiu da batalha, né, tomou uma overdose de LSD, enlouqueceu a ponto de Prabhupada deixar tudo como estava, saiu de lá e foi para a rua. E começou a andar, sem destino. Então, se os devotos puros passaram por todos esses perrengues, né, eu parei para meditar nisso, refletir sobre isso, Sundarang. Né? Olha só, tem moleza para ninguém não. Se não teve moleza para os devotos puros, tem moleza para ninguém não, hein? A coisa aqui é séria. Então, a batalha é uma batalha. Para sair desse mundo, tem que ser um guerreiro. Por quê? Por que isso? Agora, né, Sundarang, mas por que tem que ser assim? Se nós, né, se o primeiro princípio do yoga é a ahimsa, não violência, né? Se o primeiro princípio, o primeiro mandamento do Dharma é não violência, é ahimsa. Né? Mas o que é não violência? O que é ahimsa? Não violência é não permitir que as almas condicionadas, né, cometam atividades pecaminosas. Isso é não violência. Então, nós temos que proteger as pessoas inocentes, porque existem 3 tipos de pessoas neste mundo, né? O devoto, o inocente e o demônio. Então, o devoto, ele é um guerreiro. Nós estamos sempre em guerra. Porque o mundo material é um mundo de animosidade, de antagonismo, né? Que existe inveja. E onde tem inveja, vai haver conflitos, antagonismos. O mundo material não tem paz, porque tem inveja. E aonde tem inveja, tem cobiça, tem luxúria, tem ira. Né? Então as pessoas, cobiça, luxúria, aí vai ter o quê? Vai ter exploração, vai ter o quê? Enganação. Então é um mundo que não tem paz, é um mundo que não é um lugar pacífico. É um mundo que está sempre em guerra. Então, o que é a ahimsa? A ahimsa é não permitir que as almas condicionadas, os inocentes, né, sejam vítimas das atividades pecaminosas e dos exploradores, ou seja, das pessoas maliciosas, os demônios, as pessoas de natureza demoníaca. Né? Então, não é um lugar pacífico. Né? Então, nós estamos sempre em guerra, porque esse é o mundo material. Mahaprabhu, relativamente aos passatempos que retratam atos de violência, não seria o caso de entendermos... Cadê? Não seria o caso de entendermos que nesse mundo de dualidades, o mal, na maioria das vezes, deve ser combatido ostensivamente? É isso. É isso. É isso. O mal deve ser batido ostensivamente. Ostensivamente. Porque é o mundo que é o mundo de atividades pecaminosas. O que são atividades pecaminosas? Inveja. Inveja. Né? A doença material é inveja. Temos inveja de Deus e temos inveja de todos. E aí começa todo o conflito. Né? E começa todo o mal. Aí vem o quê? Aí vem a cobiça. Aí vem a luxúria. Né? Aí vem a enganação. E vem, junto com isso, o quê? A exploração, o poder. É um mundo de conflitos. Então, nós temos que combater ostensivamente o mal. É isso que os ensinamentos, que esses passatempos, essa é a lição, sob o risco de se cometer um grave
uma grave omissão, que é o silêncio dos bons. Exatamente. Exatamente isso. Na verdade, né, nós somos não violentos porque nós estamos nos empenhando para eliminar o mal, eliminar o adharma. Tá? Nós somos os antagonistas dos asuras, tá? Que querem dominar. O plano de dominação da Terra continua, os asuras estão aí. Pronto, você respondeu brilhantemente essa questão que coloquei. É isso. Isso é sadhu-sanga, né? Os sábios estão sempre dando suas contribuições. Vamos lá. Paolo Martins, para quem está no início do estudo, como eu... Ah, tá de brincadeira, Paolo. Bom, né? É isso aí. Humildade é importante. Para quem está no início do estudo, como eu, são muitos nomes e histórias intercaladas. Olha, sempre... São muitos nomes, né? São muitos nomes. Não adianta, a gente vai estar estudando. São muitos nomes, nós não vamos esgotar. Tem que estar sempre estudando. São muitos nomes mesmo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O senhor Shiva é Sundarang. O senhor Shiva é Mahadeva. Peraí, que aqui esse negócio fica fugindo. Peraí. O senhor Shiva é Mahadeva. Logo, ele pode ter se deixado flechar por Ajna, ou não. Com certeza. Olha, não sei. Sabe por causa de quê? Né? Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam. Aonde quer que esteja Krishna e Arjuna, haverá vitória, poder extraordinário e moralidade. Por quê? Quem é Arjuna? Né? Arjuna é Nara Narayana. Ele é o ser humano mais elevado e ele está sempre com Krishna. Arjuna não é um ser humano. Arjuna é um companheiro eterno de Krishna. Então, não sei, né? Agora, é uma lila? É uma lila. Aí, né, é Achintya. Achintya. Ou seja, na verdade, né, é um relacionamento de cavalheiros. Os Pandavas na floresta caçavam animais e o que faziam com os animais mortos? Olha, alguns kshatriyas comiam. Tá? No caso dos Pandavas, tá? Era mais como treinamento militar, tá? Porque os Pandavas, eles nunca feriram o Dharma, eles não precisavam cometer atividades pecaminosas. Né? Agora, a cultura védica, veja bem, tem elementos na cultura védica que só a Charadeva pode explicar. Né? Pode até ser que eles comessem, né? Dentro do Dharma, dentro dos princípios religiosos, ou não. Mas alguns kshatriyas comiam mesmo. Então, Isvari, Hare Krishna, Harinati, Haribol, faltou o verso 37, já li. Ademas Alves, o som está um pouco baixo. Ah, tá, já tinha aumentado. Mahaprabhu, Kripa, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Harinati, Fernando Araújo, a transmissão está travada. Estava, né? Porque já destravou. Está sem som, congelou. Triri, Singh, Fernando, bom dia. Quem mais? Tem mais alguém aqui? Cadê o Marcos Branquinho? Gazetou a aula? Marcos Branquinho? Faltou. O Marcos Branquinho faltou a aula hoje. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, Vaishnavas e Vaishnavis.
Deixa eu ver se faltou algum comentário, alguma pergunta aqui. Gratidão pelas respostas e pela aula. Então tá. Todas as glórias Shila Prabhupada. Hare Krishna.